Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho e sou o fundador da nossa escola. E hoje eu trago para você um vídeo, no mínimo, curioso, porque eu garanto que você não espera pelas respostas que eu vou te dar. O tema de hoje é como ter mais perguntas na caixinha lá na sua conta do Instagram. E por que eu tô te garantindo aqui já de antemão que você não faz ideia do que eu vou responder? Porque geralmente as respostas sobre esse tema são muito previsíveis. Ah, seja frequente, poste bastante, fale sobre a sua vida e blá 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 blá. É provável até que você já tenha encontrado coisas bem parecidas aqui no nosso próprio canal. Só que hoje eu quero te convidar a pensar diferente, a pensar fora da caixinha, a agir como Steve Jobs. É claro que eu estou exagerando um pouco aqui nesse ponto, mas eu quero te apresentar respostas diferentes, pontos de vista não tão conhecidos quando a gente fala sobre o assunto engajamento no Instagram. O primeiro deles é, não é sobre você. Quem me segue há mais tempo até já ouviu eu falar algumas vezes sobre isso. As redes sociais não são sobre você. É muito comum que a gente ache que quanto mais a gente fala sobre a gente, a nossa vida e a nossa vida e a nossa vida, mais as nossas contas vão crescer. Mas a verdade é que isso pode funcionar muito bem no começo, mas à medida que você vai chegando perto dos 5, 6, 7, 8 mil seguidores, você percebe que você não está crescendo com velocidade suficiente para alcançar números muito maiores. Isso porque a estratégia de falar apenas sobre si mesmo funciona só no começo, mas você percebe com o tempo que ela não é forte o suficiente para você construir uma tribo, uma nação, um grupo de pessoas ao redor da sua comunicação. Para te dar um exemplo clássico, basta você olhar o Gaules, que é um fenômeno da internet hoje, talvez o maior streamer do nosso país, talvez o nosso maior streamer do mundo. E o Gaules, na bio das suas redes sociais, ele escreve geralmente ali no começo que a tribo ajuda a tribo. Em algum momento o Gaules fez a passagem dos pensamentos dele, da vida dele, do que ele acha, do que ele pensa, do que ele está a fim de fazer, do que ele está a fim de falar para turma. Essa história também pertence a vocês. E digo mais, a presença de vocês participando, garantem que essa história fica ainda melhor. Então, a primeira coisa que eu quero te passar aqui, e que não é óbvia, é que a história não pode ser só sobre você. Na verdade, a história é sobre a sua audiência. Na verdade, o seu conteúdo, ele dialoga com as pessoas que te assistem. E você não é o protagonista dessa história. Todo mundo adora falar, seja o protagonista da sua vida, seja o protagonista da sua história, seja o protagonista da sua marca. Na verdade, você não pode ser o protagonista da sua linha editorial. O protagonista é a audiência. Você é apenas um intérprete, você é o portador dessa mensagem. Mas, na verdade, a mensagem, ela se origina nos seus seguidores. É provável que nesse momento alguém mais desatento ou preguiçoso diga: "Ah, Ícaro, esse papo tá viajado demais, eu queria entender isso daí, mas você tá agora filosofando muito." Vamos lá, eu quero trazer 4 pontos não tão óbvios assim e que reforçam a ideia de que para crescer de verdade nas redes sociais, você deve servir a sua audiência e não se servir da sua audiência. E o primeiro ponto é direct. As pessoas enxergam direct como dinheiro fácil, e eu mesmo digo, se você não está respondendo os directs, você está perdendo grana. Mas a verdade é que uma das melhores formas de crescer é responder o seu direct. Isso por quê? Porque a maioria das contas grandes não respondem o direct dos seus seguidores, e quando você responde ao direct de alguém, imediatamente a conexão ela é muito forte. A pessoa fala, caramba, ele me respondeu, caramba, ele me mandou uma mensagem, nossa, ele me respondeu rapidamente. E por incrível que pareça, quando essa conexão existe, os níveis de engajamento aumentam. Alguém que teve o seu direct respondido e bem respondido, não é aquela resposta preguiçosa de kkk, 2 coraçõezinhos, é isso aí. Quando alguém tem uma boa resposta, essa pessoa volta para olhar o restante do seu conteúdo. Essa pessoa volta a visitar a sua página mais e mais e mais vezes. Então,
Para falar a verdade, as pessoas subestimam bastante o efeito que responder o direct exerce sobre a sua audiência. Eu lembro inclusive do Pedro Sobral, que é nosso professor dentro do Novo Mercado, o maior nome em tráfego do Brasil. O Pedro responde a sua audiência com vídeos. E aí de repente você manda uma dúvida para ele te responde com um vídeo. Cara, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o engajamento é completo. Pessoas engajadas, elas vão disseminar o seu conteúdo, elas vão comentar no seu feed, elas vão salvar os seus posts, elas vão fazer mais perguntas nas suas caixinhas. Então, olha como é contraintuitivo. Você acha que direct não tem nada a ver com caixinha? Mas na verdade, quando você começa a responder os directs, você percebe que o número de perguntas da sua caixinha começa a aumentar. O segundo ponto, que é uma técnica que eu utilizo muito, e inclusive eu acho muito esquisito que outras contas grandes não façam isso com tanta frequência, é repostar as pessoas que te marcam. E esse ponto ele é meio delicado, porque existe um equilíbrio. Se você só ficar repostando quem te marca, seu conteúdo vai ficar chato. E as pessoas vão falar, nossa, eu tô entrando nos stories do Ícaro, mas eu fico vendo só marcação, mas eu quero entender o que ele quer falar, não quero ver as outras pessoas. Mas, presta atenção aqui, se você nunca reposta ninguém, por que as pessoas vão te marcar? Presta atenção. Se você nunca reposta ninguém, por aquele sentimento meio, mas eu não vou dar vitrine para essas pessoas estão me marcando só para serem repostadas, exatamente. E é por isso que elas estão expondo o seu nome e te dando um depoimento para a audiência delas, na esperança que você reposte elas. E daí, faz parte do jogo. E aí que vem o dilema do náufrago. Quanto mais água do mar ele toma, mais desidratado ele tá. Quanto menos visibilidade, quanto menos vitrine você quer dar para todos os outros, menos vitrine você tem para você mesmo. Por que isso acontece? Se você não reposta ninguém, quais as chances de alguém que te segue aparecer no seu perfil? 0. Se as chances que alguém tem de aparecer no seu perfil são 0, eles não vão te marcar. E se eles não te marcarem, você não alcança um monte de gente que você jamais alcançaria, mas que seguem essas outras pessoas. E é nessa hora que o amador pensa, mas eu tenho 100 mil seguidores, esse cara que me marcou tem 1000, mas dos 1000 que ele tem, talvez 500, 600, 800 nunca tenham ouvido falar de você. E são dezenas de pessoas e contas pequenas fazendo isso. O segredo é você repostar algumas pessoas. Não um número tão grande que torne o seu feed chato, mas não um número tão pequeno ao ponto das pessoas entenderem que elas não têm a menor chance de aparecerem no seu perfil. É a ideia de que um dia elas aparecerão no seu perfil que fazem elas marcarem vocês. Que fazem elas darem os depoimentos do produto que você lançou. E se as pessoas não tiverem nenhuma esperança de aparecer no seu perfil, você perde toda essa propaganda. Então, por incrível e, novamente, por mais contraintuitivo que isso pareça, dar palco a algumas pessoas todos os dias é sim também uma grande oportunidade que você tem para aumentar não só o número de perguntas na caixinha, porque vai vir gente nova e gente nova vai encontrar a sua caixa, mas também aumentar o seu perfil no Instagram. Terceiro ponto, também contraintuitivo, poste depoimentos. Quem me segue lá no Instagram vê que de tempos em tempos eu pego alguns prints de directs que me mandaram e eu simplesmente posto, cubro o rosto da pessoa, e eu cubro o rosto da pessoa por um motivo estratégico bem específico e pode ser que eu fale sobre isso em outro vídeo se vocês me pedirem, e posto ali como se fosse um stories. Geralmente depois de 3 ou 4 stories pesados, densos, com bastante texto sobre um tema mais ou menos polêmico, eu vou lá e posto 5, 10, às vezes 15 depoimentos que me mandaram por direct. E o princípio de compartilhar depoimento é muito parecido com o princípio de compartilhar pessoas no direct. Se você não compartilha nenhum depoimento, por que as pessoas vão te mandar depoimento? E você pode me perguntar, Ícaro, mas você cobre o rosto delas, por que elas te mandariam depoimentos? E acontece uma coisa muito maluca na cabeça do ser humano. De alguma forma, ainda que o cara saiba que a fotinho dele está coberta, que ainda que o cara saiba que ele não vai ser descoberto, ele se sente bem.
ele se sente representado, ele se sente ouvido quando ele vê um depoimento dele estampado ali nos stories de um influenciador que ele segue. E aí qual que é o efeito? Uma quantidade muito e muito maior de pessoas te manda directs que contam como engajamento, que aumentam a sua entrega, que facilitam o seu remarketing, na esperança de que aqueles depoimentos sejam postados em algum momento na sua conta. E por fim, e talvez uma das coisas mais importantes, se mantenha firme na sua linha editorial. De nada adianta você postar as pessoas e os seus depoimentos e criar uma grande rede de engajamento se semana que vem você vai estar falando sobre ginástica olímpica. A sua audiência não vai entender e você vai começar a trabalhar com um público de interesse completamente diferente do público que você tem agora. Então, se você está querendo aumentar o número de perguntas do seu Instagram, lembre-se, não é sobre você, é sobre as pessoas que te acompanham. Eu tenho certeza que essas 3 dicas não muito intuitivas vão te ajudar a aumentar o número de perguntas que você recebe todos os dias na sua caixinha. Agora que nós estamos chegando ao fim desse vídeo, eu quero fazer uma pergunta sincera para você que assistiu até o final. Eu quero que você me diga se você consegue responder a todos os seus directs. Eu também gostaria de perguntar se você entende que direct é dinheiro fácil que tá ali esperando por você, mas eu não quero tornar a pergunta muito complexa. Responde pra mim se você consegue responder todas as perguntas que chegam na sua caixinha, ou se você não consegue, por quê? Por que você não tá se dedicando mais a isso? Pra quem tá começando agora, é obrigatório responder direct. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.